pastor, nada me falta. Ele me faz descansar em verdes prados, a águas tranquilas me conduz. Restaura a força de minha alma, guia-me pelo caminho deserto, por amor de seu nome. Se eu tiver de andar por vale escuro, não temerei mal nenhum, pois comigo estás. O teu bastão e teu cajado me dão segurança. Diante de mim preparas uma mesa aos olhos de meus inimigos. Unges com óleo minha cabeça, meu cálice transborda. Felicidade e graça vão me acompanhar todos os dias da minha vida. Eu vou morar na casa do Senhor por muitíssimos anos. Versículo 1 novamente, todos juntos. O Senhor é meu pastor, e nada me falta. O Senhor é meu pastor, Nada me falta. o Senhor é meu pastor. Nada me falta. Meus amados irmãos, o Salmo, ele é um estilo de poesia. São geralmente cânticos. Geralmente os salmos são cantados, né? Principalmente aos domingos na igreja, nós sempre ouvimos os salmos cantados. Os salmos, eles foram escritos dos 150 salmos, a grande maioria foi escrita por Davi, pelo rei Davi. E esse salmo que nós acabamos de ler, 22 ou 23, dependendo da tradução bíblica, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. E é uma grande expressão de fé, de confiança, de segurança em Deus. Davi expressa: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele afirma que o Senhor restaura as suas forças. Ele afirma que é o Senhor quem o conduz. Ele afirma que ele vai morar por longos anos na casa do Senhor. Para proclamar isso é preciso ter fé. E Davi faz essa expressão de fé nesse salmo. Esse salmo, juntamente com o Salmo 90, a salvo engano, são os dois livros mais conhecidos da Bíblia, mais citados. Quem aqui já leu esse Salmo 23 em outra oportunidade? Levante a mão, por favor. Quem já viu esse Salmo em alguma casa que entrou alguma vez? Levante a mão. Quem sabe? Tem alguém aqui que sabe esse Salmo todo de cor? Pois bem, meus amados, esse Salmo é cantado, lido. Mas será por que é tão conhecido assim? Um salmo de fé, de confiança, de esperança. E nós ainda encontramos no mundo tanto medo, tanta insegurança. Por que hoje ainda tantas pessoas andam como se não tivessem um pastor? Como se não tivesse um Senhor? Por quê? Às vezes nós só conhecemos o salmo do pastor, mas nós não conhecemos o pastor do salmo. E é preciso ir além. Nós não podemos nos contentar em ler o salmo do pastor. Nós precisamos desejar a intimidade com o pastor desse salmo. E o pastor desse salmo é o próprio Deus. É o próprio Senhor, meus amados. Eu perguntei se alguém já viu esse salmo na casa de alguém, em algum comércio, e todos nós já vimos em algum lugar. Mas infelizmente esse salmo ainda não tem o efeito que ele tem na vida de muitas pessoas, porque nós às vezes atribuímos à palavra de Deus poderes mágicos. E a palavra de Deus não é magia. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus tem poder para mudar a vida, mas não com forças de magia, porque forças
nenhum. E o nosso Deus fez esforço para a nossa salvação. O nosso pastor se deu pela nossa salvação. Nada na vida de Jesus, que é o pastor dos pastores, aconteceu de forma mágica. Mesmo ele sendo Deus, ele se encarnou. Ele veio no ventre de uma mulher e ele nasceu como você nasceu, como eu nasci. Ele teve uma infância, ele foi educado. Ele passou por ensinamentos como todo bom filho. Ele sofreu. Ele se deu por amor a nós. Jesus amou, Jesus também foi amado. E nada disso é passe de mágica. Então, meus amados, não basta ter a nossa Bíblia aberta no Salmo 23 ou 90. É preciso viver o Salmo. A palavra de Deus, ela precisa ser encarnada na nossa vida. Nós precisamos, desculpa dizer assim, mas mastigar, ruminar a palavra de Deus. Porque só ler por ler não faz efeito. E infelizmente, meus amados, eu não posso deixar de dizer isso. Quantas pessoas até dentro da igreja decoram às vezes passagens, mas não vivem, ou às vezes atribuem como se fosse mágica. Um outro exemplo, Efésios 6. Na hora do aperto, todo mundo lembra da palavra que diz: revestir-me com a armadura de Cristo. Mas o que adianta só ler na hora do desespero, porque ela não é oração? Essa palavra é o modo como eu tenho que viver, revestido da armadura de Deus, tendo meu corpo protegido com a couraça e combater com a espada do Espírito. Então, esse salmo também hoje nós precisamos primeiro pensar nisso. É palavra de Deus, é viva e tem poder, mas não é nada mágica. Não acontece nada assim do estalo. É preciso combate, é preciso luta. E é por isso que o Senhor é o pastor, porque Ele sabe que nós somos ovelhas, e como ovelhas do Senhor nós temos inimigos e nós somos atacados diariamente. Ou eu estou enganado e só eu sofro ataques aqui? Mas aquele que tem pastor, ele não se prostra, porque ele é protegido. E é isso que o Salmo vem dizer. Esse Salmo vem nos encher de coragem. Você pode ter lutas, você pode ter combates, você pode ser atacado, mas eu estarei com você. Se você estiver sedento, eu vou te conduzir a águas refrescantes. Se você estiver cansado, eu vou te conduzir a verdes prados para você descansar em mim. É isso que essa palavra diz para mim e para você. E no Antigo Testamento, meus amados, o próprio Deus Pai se apresenta como pastor. Se nós pegarmos Ezequiel 34, Deus Pai se apresenta como pastor que cuida das suas ovelhas. Ele reconduz aquela perdida, ele enfaixa a ovelha que está quebrada, ele cura a ovelha doente, ele vigia a ovelha gorda, porque ele é pastor. Mas nesse mesmo texto de Ezequiel 34, o Pai, através do profeta, ele faz uma promessa de enviar o pastor messiânico, que é o próprio Jesus Cristo. É o bom pastor. E o Pai promete nos dar um pastor que vai guardar a nossa vida. Mas o mais extraordinário desse pastor, que é Jesus, ele não só nos guarda, ele não só nos protege. O que Jesus fez? Ele deu a sua vida em resgate da nossa. Ele se deu por amor. Ele
E aquelas ovelhas que vierem a mim, eu as guardarei. Aquelas que saírem também encontrarão pastagem. É esse pastor que nos faz livres. Ele nos guarda, mas Ele nos deixa livres. Porque aquele que ama, deixa livre. Meus amados irmãos, mas hoje, infelizmente, nós temos uma visão muito errada do que é ser pastor. Nós temos uma visão enganosa, até provocada pela mídia, pela grande massa de comunicação, que sempre dá notícias de pastores corruptos que matam as ovelhas para viver da sua lã ou para se alimentar da sua gordura. Mas Jesus não. Ele é o pastor que se dá por amor. Esses outros que se dizem pastor, eles querem a riqueza da ovelha, os bens da ovelha. E Jesus mesmo nos alertava e já dizia: aquele que não sou eu é ladrão e assassino. Aquele que não é o pastor verdadeiro, ele mata suas ovelhas. E às vezes a nossa visão, o nosso medo provém daí, de uma visão não de pastor, mas do que diz em Mateus 15, de cegos guiando cegos. Se eu não enxergo, como eu guio outra pessoa? Se eu não fiz a experiência primeiro de ser pastoreado, como que eu posso pastorear alguém? E Jesus, ele se deixou amar pelo Pai. Mesmo sendo Deus, Jesus teve os seus encontros com Deus Pai. E ali, como ovelha, ele também se permitia ser amado, ser cuidado. E nós, meus amados, nós somos ovelhas do rebanho de Jesus? Sim? Então nós precisamos ter intimidade com o nosso pastor. Nós precisamos de encontros diários com o nosso pastor, porque somente na presença do pastor nós teremos a segurança que a ovelha precisa. E quantas vezes, meus amados irmãos, nós deixamos essa experiência passar e nós começamos a reclamar que ninguém mais é de confiança, que ninguém mais é justo, que ninguém mais presta. Por quê? Nós deixamos o pastor e queremos caminhar por conta própria. Nós deixamos a estabilidade de Jesus, bom pastor, e nos aventuramos numa corda bamba. E quantas vezes eu mesma vou lá e amarro minha cordinha aqui, amarro lá onde eu acho que é o outro ponto seguro, mas a minha corda fica bamba. Porque Jesus, ele é o único de confiança plena. Porque além de pastor, ele diz, ele é o caminho também. Ele não só sabe como conduzir, mas ele sabe a quem nos levar. E o desejo de Jesus é nos levar sempre ao Pai. E nós podemos confiar nesse amor. Nós podemos esperar nesse amor. Em Romanos 5, versículo 5 diz assim: a esperança não decepciona, porque o amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O amor, a esperança não decepciona, porque o amor foi derramado no nosso coração. E quem ama não decepciona. E quem coloca a sua esperança e a sua segurança em Deus, no amor de Deus, não se decepciona. Porque Deus não falha conosco. Porque Ele é o pastor da nossa alma. Meus amados, eu convido vocês a tomarem rapidinho o versículo 4 do Salmo 23. Diz assim no versículo 4: se eu tiver de andar por vale escuro, não
pastor. O bastão, meus amados, é um pedaço de madeira maciça, grossa. E o pastor, ele usa esse bastão para libertar as ovelhas dos inimigos, da garra dos inimigos. O cajado é também geralmente uma madeira, mas é uma madeira diferente, é mais comprida e tem aquela volta. Todo mundo aqui já deve ter visto um cajado, né? O bispo, ele anda com um cajado. Vocês já perceberam que aquela curva que tem no cajado, ela é perfeita para encaixar em um pescoço? É para o pastor buscar a sua ovelha na hora do perigo. E, meus amados, esse bastão que nós temos é o sangue precioso de Jesus. E o sangue do Cordeiro é que nos livra de todos os dardos inflamados do inimigo. É o bastão do Senhor, é o sangue do Cordeiro que nos livra de toda armadilha. E o que é o cajado? O cajado é a própria palavra de Deus. O cajado é a própria oração que nos dá discernimento de onde ir, de como caminhar. O cajado é a doutrina da Santa Igreja Católica. Nós não precisamos temer nada, nós não precisamos temer ninguém, porque a nossa segurança é o amor de Deus, a nossa segurança é o amor desse pastor que diz para mim e para você: eu sou o que sou, eu sou um Deus de amor. Eu te convido, meu amado irmão, a fechar os seus olhos nesse momento e a proclamar mais uma vez: o Senhor é meu pastor. Vamos, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Então fala isso agora para o Senhor, meu irmão. Peça ao Senhor, que é pastor, para vir tirar de você aquilo que está como carrapato, sugando as suas forças. Peça ao Senhor para tirar esses vermes espirituais. Peça ao Senhor: lava-me, tu que és um pastor, e cura-me, cura as minhas feridas, restaura as minhas forças, porque eu preciso do seu amor, eu preciso do seu pastoreio. E, meu amado, é no Senhor que nós encontramos essa água viva que refresca, essa água viva que mata a nossa sede. Não tenha medo de se colocar nas mãos desse pastor e deixe o Senhor, que é pastor, falar com você. Permaneça de olhos fechados e pronto